Do Teologizando. É com alegria que nós estamos aqui para mais um review, desta vez, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal do autor J. Rudman Williams. Nós temos aqui uma nota do Paulo Romero que diz assim: um marco para a literatura pentecostal brasileira. Pense numa teologia sistemática, é da editora Vida, acadêmica. Pensa numa teologia sistemática considerada uma das mais completas no âmbito pentecostal. É uma teologia sistemática maravilhosa. Lembrando que nós somos de linha, nosso canal é de linha justamente pentecostal. Então nós temos aqui uma teologia sistemática que realmente vale muitíssimo a pena. Ela é capa dura, uma excelente teologia sistemática em capa dura. Teologia sistemática pentecostal. Não somos o único a fazer o review dessa teologia sistemática. Nós temos aí, enquanto eu estava observando o material para fazer o review, pois é recém-chegado, nós tínhamos aí uma postagem no canal do Nascido de Novo. Coincidentemente, você tem então, aí do nosso parceiro da Nascido, você tem dois canais mostrando a teologia sistemática pentecostal, ok? Então vamos ver a preciosidade, o que ela possui. Bom, nós temos aqui, vamos ver aqui primeiro nossas explicações a respeito do autor, o senhor Williams, o Rudman Williams, de 1918 a 2008, doutor pela Columbia University, foi professor de teologia na Regent University e autor de muitos livros. Dr. Williams exerceu significativa liderança dentro do movimento pentecostal carismático por meio de seus ensinos e publicações. Suas obras tornaram-se referências para numerosos seguidores de um movimento que produziu euforia e também questionamentos. E nós temos uma sinopse do livro, o resumo do conteúdo deste material. Mesmo depois de uma longa espera, esta obra é bem-vinda e necessária para o crescimento dos pentecostais na sã doutrina e no discernimento espiritual. Sem dúvida, um marco para a literatura pentecostal brasileira. Paulo Romero é doutor em Ciências da Religião pela UMESP, professor de programas de pós-graduação em Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olha só. Pastor fundador da Igreja Cristã da Trindade, com sede em São Paulo. São os requisitos do autor, né? Aliás, são os requisitos aqui do Paulo Romero, que fez aquele comentário a respeito desta obra, apoiando esta obra na primeira capa deste livro, como vimos anteriormente. Aqui nós temos o casamento entre a prática e a reflexão teológica. Encontrou no movimento pentecostal carismático pessoas que foram capazes de unir ação e reflexão. O segredo de J. Rudman Williams foi dispor a reflexão teológica sobre a dependência do pensar no Espírito. Daí a certeza que tenho de que todos os leitores, pentecostais ou não, terão muitos a aprender com o valor desta difícil tarefa. Dr. Leonildo Silveira Campos é pastor na Igreja Presbiteriana Independente, é o que fez o comentário desta querida teologia sistemática. Teologia sistemática
Uma perspectiva pentecostal trata de todo o leque da verdade cristã dentro da tradição carismática, originalmente publicada em 3 volumes. Esta obra representa a primeira articulação completa e equilibrada da teologia carismática. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, apresenta em 1 volume. Livro 1, Deus, o mundo e a redenção. Livro 2, a salvação, o Espírito Santo e a vida cristã. Livro 3, a igreja, o reino e as últimas coisas. Em teologia sistemática, o autor trata de todas as doutrinas básicas da fé cristã por uma perspectiva pentecostal. A leitura desta obra demonstrará que o foco principal do autor é a verdade, com o desvelo constante de manter a fidelidade à palavra de Deus. Como teologia, esta obra é um feito intelectual e muito mais. O autor desafia a igreja de hoje a assumir sua tarefa de fazer teologia com a mente e coração, não apenas com a mente, para não ficar incrédulo e negar partes importantes da Escritura, lembrando que como o Deus da Bíblia é Espírito, a Bíblia também, claro, seria voltada para o espiritual. Não faz nenhum sentido estudá-la apenas com a voz da razão. Isso a gente faz quando estudamos questões seculares. É inclusive um tanto pesada, né? Ela tem um certo peso no seu material, precioso material de teologia sistemática. Vamos ver a preciosidade que nós temos aqui em mãos, sem mais delongas. Primeira página de proteção, onde eu costumo escrever uma dedicatória. Quero fazer menção aqui do canal do Edivaldo Miranda, que sempre tem feito menção do nosso canal Teologizando. Todas as vezes que o canal faz menção de nós também fazemos menção do canal deles. Dê uma olhada lá no canal do Edivaldo Miranda, que também é cantor, né? Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. J. Rudman Williams, editora Vida. Temos essa nota aqui essa ficha técnica que comum nos livros. E finalmente nós chegamos aqui a nosso querido sumário. Como você percebe, este livro ele vem falando de volume 1, volume 2, volume 3, porque ele originalmente fora lançado em 3 volumes. E agora a editora Vida Acadêmica lança em apenas 1 volume. Isso é importante, facilita muito o acesso e, consequentemente, o preço acaba sendo incluso num só material para os que vão adquiri-lo. É muito importante, eu prefiro obras assim particularmente. Prefácio, introdução, o conhecimento de Deus, a Santa Trindade, criação, providência, milagres, anjos, homem, pecado, os efeitos do pecado, a aliança, a encarnação, a expiação, a exaltação de Cristo, são os tópicos abordados aqui. Um prefácio ao volume 2, chamado Regeneração, Justificação, Santificação, a perseverança, quero dizer que aqui é arminiana, é uma teologia sistemática arminiana, daí também, né, pentecostal, não seria calvinista. Perseverança, o Espírito Santo, o Espírito capacitador, a vida do Espírito Santo, o fenômeno das línguas estranhas, a missão do Espírito Santo. Apesar de pentecostal, ela faz uma certa contestação ao fenômeno das línguas estranhas, que ele chama de fenômeno de línguas estranhas, mas ele não ridiculariza o dom de línguas estranhas para conhecimento dos que estão vendo esse review aqui. O recebimento do Espírito Santo, os efeitos da vida do Espírito, os dons do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, o nônupla do Espírito Santo, vida cristã.
Volume 3, a Igreja, prefácio a essa parte, definição, escopo, símbolos, funções da Igreja, ministérios da Igreja, ordenanças da Igreja, a Igreja e o governo civil. Parte 2, últimas coisas, o reino de Deus, o retorno de Jesus Cristo, sinais, a forma do retorno de Cristo, isto é, arrebatamento oculto ou arrebatamento aos olhos de todos. A forma do retorno, o propósito do retorno de Cristo, o milênio, o juízo final, a consumação. Ele explica muito bem aqui na escatologia a diferença entre juízo final e tribunal de Cristo. Isso é importante porque as teologias sistemáticas às vezes abordam muito pouco. Em matéria de teologia sistemática pentecostal, é considerada mais completa do que Stanley Orton, a teologia sistemática CPAD e outras teologias sistemáticas aí. Infelizmente não temos muita teologia sistemática no âmbito pentecostal no nosso país. A maioria das teologias, diga-se de passagem, também boas, apesar de ter pontos para nós pentecostal que são contraditórios, muitas vezes até são as teologias dos reformados. Ainda falta mais desse tipo de teologia, mas aqui temos em mãos uma excelente teologia. Aqui no canal nós temos reviews de outras teologias sistemáticas. Não for inscrito, se inscreve para você estar sempre por dentro. Abreviaturas que nós encontramos em todo este material de teologia sistemática. Volume 1, aqui nós temos a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Deus, o mundo e a redenção. É contrário à expiação limitada. Este livro ensina sobre a expiação ilimitada do nosso Senhor Jesus Cristo para com a humanidade, graças a Deus. Prefácio. A primeira parte, sempre com uma introdução ao conteúdo, sempre tem uma introdução ao conteúdo de cada volume apresentado aqui. Se você quiser pausar o vídeo para ler um trecho semelhante a esse aqui, fique à vontade para estar assim observando o que um dos textos diz, para você ficar por dentro da forma de narrativa deste livro. Apesar de ser um livro acadêmico, não é muito técnico. Na pneumatologia nós temos esse querido material aqui que eu achei incrível, ele falando sobre a bendita pessoa do Espírito Santo. Falam tão pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Aqui ele fala sobre os símbolos que representam o Espírito Santo nas Escrituras, como o fogo, o azeite ou o óleo, né? O vento e coisas assim. Nós temos bastante coisa interessante. Aqui nós temos um comentário. Note que nós temos aqui o texto explicativo da matéria. E nós temos aqui algumas notas no rodapé que oferece mais informações ao texto seguinte. É o caso que nós encontramos aqui, por exemplo, fazendo citações de outros materiais, como no caso aqui o comentário de F.F. Bruce. Nós encontramos aqui um comentário a respeito do comentário de F.F. Bruce, que é muito interessante você conhecer. Aqui no Brasil, lançado como Comentário Bíblico NVI. Muito importante este material aqui, altamente recomendado para você. Então, não querendo me tornar mais extenso do que o que está, esta aqui é a nossa querida Teologia Sistemática Pentecostal. Quando você vai apresentar uma teologia sistemática pentecostal, ou você mostra os pontos fortes e fracos da teologia, suas impressões sobre ela, e geralmente a gente se baseia muito no sumário para apresentar, para que não fique tão extenso, tanto quanto às vezes é necessário que o vídeo fique.
a fim de que você possa se satisfazer com o propósito do vídeo. Incluindo a bibliografia, nós chegamos às páginas 1210 páginas, incluindo-se a bibliografia em seu final. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, foi o nosso review de hoje. Gostou do vídeo? Dê o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, veja mais reviews que nós temos aqui. O Teologizando já tem milhares de inscritos. Se inscreva também, ative o sininho, porque sempre temos novidade aqui, inclusive lives constantemente falando de novos materiais de estudo, lançamentos novos e antigos que são importantes para a sua biblioteca e aprimoramento e edificação espiritual. Deus continue abençoando poderosamente.